Oi gente, tudo bom? Como eu já falei pra vocês, as aulas das crianças voltaram agora no meio de setembro e mais ou menos no último mês de férias eu fui me preparando pra essa volta às aulas. Primeira coisa que eu fiz foi sair catando pela casa os lápis especificamente que tinham sobrado do ano anterior, ou então de alguma coisa que eles ganharam. A avó também deu bastante lápis, sei lá, no retrasado, e eu fui apontando. Arrumei um apontador elétrico, que era muita coisa e a gente realmente usa, e depois eu fiz tipo um kit pra eles poderem fazer dever de casa e trabalhos aqui em casa. Depois peguei outros materiais, tesoura, borracha, apontador, inclusive esse apontador aí ninguém gostava, eu percebi que era pra canhoto. O José Canhoto vai começar a escola esse ano, então deixei pra ele separadinho. Borracha, algumas tesouras eu escolhi pra voltarem no estojo, apontador também. As borrachas já usadinhas eu deixei aí nesse kit. A intenção de fazer isso daí era basicamente reunir tudo, não deixar nada inutilizado, sabe? Botar tudo pra jogo e algumas coisas vão pra escola, outras vão ficar em casa e eu compro novos para as crianças. No final, o kit ficou assim, é bem útil tanto para fazer os trabalhos em casa quanto para brincar, desenhar, coisas assim. O próximo passo foi pegar os estojos do Tomás e do Bernardo, que eram estojos de anos anteriores, e eles estavam super inteiros, davam super bem para eles usarem esse ano de novo, só que eles estavam meio manchados, porque algumas canetas ficaram sem tampa, abriram, enfim. E aí mancharam os estojos. Dá para usar? Dá, lógico, não dá nem para ver isso quando você tá vendo os estojos de fora, mas eu queria tentar dar uma limpada. Então, depois de dar uma pesquisada rápida, eu vi muita gente limpando aqueles estojos da Kipling com uma misturinha que era uma medida de álcool para uma medida de bicarbonato de sódio e para uma de vinagre. Então, é só fazer essa pastinha e aplicar com uma esponja. Assim que eu botei a esponja e comecei a esfregar, não sei se dá pra ver direito no vídeo, acho que não, eu vi que já começou a sair. Então, eu fui esfregando, esfregando, esfregando. É meio difícil fazer isso numa mesa e não num tanque, mas aqui não tem tanque, eu queria filmar direito. Mas estava de fato funcionando, só que eu resolvi testar também aplicando essa misturinha e deixando descansar, tá vendo? Tô passando com uma colher aí pra passar uns minutinhos pra ver se saia mais rápido. Aí só mostrando pra vocês, nessa mancha que tava pior aí, assim que eu botei a mistura, a tinta já começou a sair, não saiu totalmente, mas já começou a soltar. Aí eu desisti de fazer isso em cima da mesa porque eu não tava me dedicando 100%, fui fazer isso na pia, então saiu muito mais, acabou que as manchas maiores mais escuras não saíram. Mas saiu bastante coisa, acabou que ficou com cheiro forte de vinagre, e eu resolvi botar esses dois estojos na máquina de lavar junto com as mochilas que eu tinha que lavar do ano passado também. Então só botei nesse protetor. Se você quiser lavar alguma coisa na máquina e não tiver esses sacos específicos, dá pra fazer isso dentro de fronha também, eu já fiz várias vezes. E essas são as mochilas que eu já mostrei no vídeo de material escolar da Nina e do Bento, que eu adoro, mas elas estavam um pouquinho sujinhas do lado de fora. Volta e meia eu ponho pra lavar e coloco nesses protetores também e vai direto na máquina. Na minha máquina dá certo, assim, sabe? Não me responsabilizo. Confere com o fabricante da sua máquina, o modelo, né? Se dá pra botar essas coisas mais pesadas dentro, mas eu nunca tive nenhum problema nem com as máquinas de lavar, nem com as mochilas. Então, depois de botar tudo nos protetores, e às vezes é isso que eu faço com o sapato também, tá? Quando é um sapato mais fininho, eu coloquei na máquina. A minha máquina é essa, de carregamento frontal. Então, quando vai girando o tambor, ele vai batendo assim pra baixo, né? Lei da gravidade. Eu sempre coloco uma toalha pra dar uma segurada e não ficar espancando o tambor por dentro. Só que, juntando os estojos e as duas mochilas, não ia ter impacto, né? Porque tava meio que cheio. Botei um ciclo básico de 30 minutos, lavei. Depois de lavar só algumas horas pendurados ao ar livre mesmo, já seca. O resultado final dos estojos ficou assim, bem melhor do que estava antes. Perfeito não ficou, mas melhorou muito. Talvez se eu fizer um segundo round de limpeza, melhore ainda mais, mas já fiquei satisfeita com esse resultado. Sobraram só as manchas mais escuras mesmo. As mochilinhas ficaram assim, eu gosto muito de lavar essas mochilas e elas não dão muito trabalho, entendeu? Elas são bem resistentes, então elas ficaram assim, já prontas para as crianças usarem. Próximo passo da organização era arrumar os vários materiais escolares que eu tinha comprado ao longo de semanas. Então, comprei no mercado, comprei na Amazon, finalizei nesse dia indo na papelaria com todos os 4 que precisavam de material escolar. Então, fui simplesmente tirando tudo das caixas. Separei primeiro os materiais que eram do José, mas também fui meio que chamando as crianças para cada um lembrar do que tinha acabado de comprar para si mesmo, porque eu não vou lembrar de cabeça. Aliás, já falei para vocês que a escola nem lista deu. Eu meio que tive que me basear nos anos anteriores e adivinhar. E algumas listas de material eu acabei não recebendo até hoje, mas tudo bem, o básico eles têm. Isso aí que eu tô mostrando é a lista de material que eu tinha que levar pro José, que é o jardim de infância, e aí eu fui separando o caderno. Como eles são todos iguais por fora, eu meio que tive que ir abrindo e vendo de qual série que era, de quem que era. Fui distribuindo, fazendo os montinhos para depois poder entregar as etiquetas e todas as crianças me ajudarem a etiquetar. Como eu já falei para vocês, quem fez as etiquetas foi a Sara, vou deixar o canal dela linkado aqui embaixo, ela é uma querida. Ela fez as etiquetas temáticas para as crianças como elas quiseram e foi super divertido. Essa é a melhor parte, né, da organização para volta às aulas e arrumar os materiais. Eu gostava quando era criança, gosto agora como mãe também. Depois de etiquetar tudo, eu passei para a parte dos estojos, então Bernardo, Tomás, Nina fizeram seus próprios, aí eu tava ajudando bem, porque é a primeira vez, primeiro ano que ele tem um estojo desse
com vários setores, assim, tinha que botar um monte de material diferente, então fui ajudando. Cada lapisinho tem que ser etiquetado, cada item, assim, isso sim a escola pede. Essas são etiquetas do José, esses itens que estão aí na minha frente eram do Bento, do José também, por exemplo, esse fichário era do José, então fui etiquetando tudo dos menores, ajudei o Bento a montar o estojo. Esse fichário aí era pra ir com essas paginazinhas de plástico, né, são umas bolsinhas, e aí eu tô fazendo toda a faceira aí, depois eu percebi que tá botando tudo de cabeça pra baixo, então eu tive que tirar e o Bernardo me ajudou a botar. Depois da organização dos materiais, a mais importante é a organização das roupas, porque aqui as crianças não têm uniforme, infelizmente, eu gostaria que elas tivessem. Elas, na verdade, têm só para educação física e passeio, mas no dia a dia na escola elas usam roupa normal, o que dificulta um pouquinho. Eu já mostrei rapidamente no Instagram que pro Bento e pro José, na parte, eles dividem um armário, né? Eu uso caixas organizadoras para dividir as roupas deles. Então, Bento tem caixa de uma cor, o José de outra, então calça fica separado de short, fica separado de camiseta, e assim facilita para eles e facilita para mim ter um controle maior também do que tá em cada lugar. E de fazer esse controle do que tá faltando, o que tá pequeno, o que precisa mudar de acordo com a estação. E fazer compras baseado nisso, que é o que eu fiz aí, vou mostrar pra vocês. Então, depois de tirar todas as roupas das caixas, eu contei o que eles tinham, o que eles estavam precisando e comprei algumas coisinhas. Pro Bento, eu comprei essas calças, tem de elanca, tem de moletom. Esse tênis aí que eu vou mostrar agora é o tênis que eu escolhi pro José ir todo dia pra escola. E eu comprei cada coisa em um lugar diferente, baseado em promoção. Ó, aquela eu tinha comprado na Decathlon. Essas aí são da Kiabi, onde eu comprei bastante camisetinha, onde eu comprei cueca, meia, essas coisas. Já na H&M eu comprei algumas calças. E aí vocês estão vendo a parte do José e do Bento, porque foi o que eu gravei, mas todas as crianças passaram pelo mesmo processo, de ver o que faltava, o que precisava comprar, e aí a gente preencheu o que estava faltando. E uma coisa que facilita muito no dia a dia do ano letivo mesmo, é ter lanche pronto e congelado. Vocês me vêm fazendo essas receitas variadas aqui nos vídeos de lancheira que eu faço, mas assim, eu faço isso uma vez por semana pros vídeos. Quando eu não tava fazendo vídeo, eu fazia uma vez por semana pra deixar congelado já. Eu não vou fazer isso todos os dias. Eu não tenho todo esse tempo, mas parar uma vez por semana pra fazer isso, deixar congelado, é completamente factível, assim, na minha realidade, né? Lógico, vai depender do tempo que você tem, mas pra mim é super possível. E eu queria ter aproveitado essas últimas semanas de férias pra adiantar vários lanches, né, e congelar. Acabou que eu acabei fazendo, sei lá, picadíssimo. Cada dia eu fazia uma coisinha. E nesse dia eu queria fazer pão de queijo, mas nem prestei atenção na quantidade de queijo que eu tinha. Então eu acabei fazendo uma receita só que dá pouco pão de queijo, né? Se você considerar, são 5 crianças indo pra escola. Aí a quantidade de queijo. E eu já fiz essa receita no canal antes. Vou deixar os créditos da receita aqui embaixo. E o vídeo anterior também, que eu mostro fazendo a receita, que tem todos os ingredientes e tudo mais. Mas só uma dica prática, por exemplo, para coisas parecidas com pão de queijo. Essa massa, eu adoro essa receita, mas a massa é muito molinha. Então eu coloco um pouquinho no congelador e venho com um boleadorzinho desse de fazer cookies. É tipo uma colher de sorvete, mas é menorzinho. E aí eu vou fazendo o pão de queijo sem nem precisar botar a mão na massa, o que pra mim é ótimo. Se eu tivesse fazendo em quantidade, pra fazer cada bolinha de pão de queijo seria muito rápido. Então dei mole aí, fiz pouco pão de queijo, mas nos dias seguintes eu fiz mais. Esses eu ia botar pra congelar, mas primeiro eu faço esse congelamento na bandeja e quando eles estão congeladinhos por fora, ó, não estão grudando um no outro, eu passo pra um saquinho e aí eles ocupam menos espaço no freezer, mas estão lá prontinhos. Inclusive no primeiro dia de aula eu já acordei super com pressa e foi isso aí que eu usei como lanche. Eu não consigo decorar as datas de reunião, de campeonato, essas coisas de 5 crianças. Então, pra mim, um calendário facilita muito. Inclusive, eu lembrei que tem um vídeo de 2016 aqui, que eu tô mostrando material das crianças, que era só Bernardo Tomás na escola, e eu imprimi um calendáriozinho e coloquei dentro de um porta-retrato. E por cima do vidro eu escrevia com Sharp, pra poder apagar depois, entendeu? Mas eu já usava calendário assim, porque com 2 eu já não conseguia raciocinar direito. Com 5, então, é impossível. A única coisa ruim desse calendário aí é que a caneta é péssima, eu uso Sharp também. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. A gente se vê de novo na semana que vem.